Fala galera, beleza? Eu sou o Gustavo e você está no canal Questões de Matemática. Fizemos até agora três aulas sobre as funções, né? Três preparatórias com alguns exercícios, e nessas aulas nós demos uma definição de função que era um pouco não tão formal assim, né? Não tão formal no sentido matemático. E a nossa ideia desta aula é tentar definir a função de uma maneira mais formal, né? Mais correta. Então, olha só. Eis aqui a nossa definição, né? Eu vou ler para vocês. Então, o que que é uma função, né? Lembrando que caso você ainda não assistiu às três primeiras aulas de função e a parte também de conjuntos, né? Então tá tudo organizadinho ali, né? A playlist dos conjuntos, dá uma olhada lá. Primeiro assista os vídeos sobre os conjuntos, daí depois passe para as partes das funções, né? Porque um depende do outro, né? Um está atrelado ao outro. Então, vamos lá então, para a nossa definição. Então, dados dois conjuntos não vazios, então isso aqui é importante, ó, dois conjuntos não vazios, A e B. Então, f é uma função de A em B. Se f é um subconjunto, ó, subconjunto do produto cartesiano de A por B, né? E para cada x do conjunto A, existe um único y em B, tal que o par x e y pertence a f. Então, não sei se vocês se lembram, mas quando a gente define o conjunto, a gente tentou denotar os conjuntos na forma de uma letra maiúscula. Nesse caso aqui, a gente vai abrir uma exceção para as funções, a gente vai chamar cada função por uma letra minúscula mesmo. Mas nota que a função ela é um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Então são dados dois conjuntos, né? A e B, daí é feito o produto cartesiano, né, de A por B, e dentro desse produto cartesiano de A por B é retirado um subconjunto, e se esse subconjunto ele satisfizer essa propriedade aqui que é super importante, ó, que para cada x pertencente ao conjunto A, né, existia um único y em B, tal que o par ordenado xy pertence a esse subconjunto, né, a função f. Então, satisfazendo essas propriedades, né, essas condições, teremos a existência de uma função. Então, vamos tentar resumir esta definição, que é um pouco abstrata, por meio desses exemplos, né, que daí a gente vai conseguir compreender melhor. Então, lembrando, né, ó, o A ele é formado pelos elementos 1, 2 e 3 e o B por 2 e 9, né, por 8 e 9. Vocês se lembram que o produto cartesiano, nesse caso aqui de A por B, ele vai ter 3 vezes 2, 6 elementos, né? Porque o conjunto A tem 3 elementos, o conjunto B tem 2 elementos, então o produto cartesiano de A por B vai ter 6. E este primeiro conjunto aqui, ó, que é a função f, uma possível função, né? Porque a nossa ideia aqui é determinar quais dessas aqui são funções e quais não são. Ó, são quatro, né? F, G, H, I. E perceba que cada uma delas é um subconjunto, né, do produto cartesiano de A por B. Né? Vamos começar então com a função f, com esse conjunto f. Quais são os elementos que estão no conjunto f? Ó? O par 1, 8, ele pertence ao f. O par 2, 9, ele pertence ao f. E o par 3, 9, pertence a f. Nota que, de fato, f é um subconjunto do produto cartesiano de A por B, né? Porque cada um desses elementos que está aqui nessa primeira coluna, o 1, 2 e o 3, eles pertencem a A. E cada um desses que está na segunda coluna, o 8, o 9 e o 9, eles de fato pertencem a B. Então, esses pares todos estão no produto cartesiano e F, então, é um subconjunto, né, do produto cartesiano de A por B, satisfazendo essa condição inicial aqui, ó, que é importante. E qual que é a outra parte, a outra condição que é de extrema importância para que um subconjunto de um produto cartesiano seja uma função? Olha só, para cada x do conjunto A, existe um único y no conjunto B, tal que o par xy pertence a f. Então, olha só, não existe isso aqui, ó. Caso a f,
possuísse este elemento, então a, a segunda condição aí da nossa definição não seria satisfeita, porque para este número um tem que existir um único elemento aqui, ó, nessa parte aqui na ordenada, né, do ponto do par ordenado. Mas se esse ponto aqui estivesse em F, significaria que para o número um existiria tanto o 9, ó, quanto o 8 e não seria uma função, né? Porque para cada x em A tem que existir um único y em B, né? Tem que existir um único. E para esse x igual a 1, existiria um 2, ó. Então isso não poderia acontecer. Mas como este ponto aqui ele não pertence a F, então temos que a F é uma função. Vamos para o subconjunto G agora. Então, olha só, será que G primeiro a gente tem que analisar duas coisas, né? Se o G é um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Então, essa é a primeira coisa. Então, vamos colocar os pontos de G aqui, ó. É o 1,8 que pertence a G, né? O 2,8 pertence a G. O 3,8 pertence a G. E nota que esses elementos aqui estão em A, esses aqui que é só 8 também está em B. Então, de fato, o produto cartesiano, o conjunto G está contido, né, no produto cartesiano de A por B. Agora a gente tem que analisar se para cada elemento que está aqui vai existir um único, né, que está na ordenada, né, que fica na segunda posição do par ordenado, ó. E se verifica, né, porque, por exemplo, se existisse o ponto 2,9, o ponto 2,9 faria com que este conjunto G não seria uma função, né? Porque para o 2 tem que ter apenas um elemento aqui como ordenada. E nesse caso, para o 2 existe tanto 8 quanto 9 e não teríamos uma função, né? Então, de fato, o conjunto G ele é uma função, né? Ele é uma função. Vamos agora ver o H. Os elementos de H são 1 e 8. 1 e 8 pertencem a H. 2 e 9 pertencem a H. E nota que o H, de fato, ele está contido no produto cartesiano de A por B, né? Temos que... Por quê, né? Porque esses elementos aqui estão em A e esses elementos aqui estão em B. Caso no H existisse esse elemento aqui, ó, o 2 e o 10, vamos supor que o 2 e o 10 eles pertencem a H, né? Isso também não seria uma função, né? Porque os elementos que estão aqui, ó, nessa segunda entrada, são as ordenadas, né? Eles têm que pertencer a B, e o 10 ele não pertence a B, né? Mas como ele não está, então beleza. Mas esse conjunto aqui ele não vai ser uma função. Por quê? Porque olha só, além daqui a nossa definição, para cada x do conjunto A, tem que existir um elemento em B. E para o 3, ó, para o 3 que está em A, não existe ninguém, ó, não existe ninguém, né? E, portanto, H não é uma função. Vamos ver se o I é uma função. Quem são os elementos do conjunto I? Então, temos o 1,8 pertence a I, o 2,9 pertence a I, o 1,9 pertence ao I, né? E olha só, olhe para este, né? E para este elemento aqui, ó. Para o número 1, existem dois elementos, existe o 8 e o 9, ó. Mas a definição diz que deve existir um único, né? Para cada x aqui tem que existir um único, e não dois, e não três, e não quatro, e assim por diante. Então, o conjunto I também não é uma função, o H não era uma função, né? A F é função, a G é função também, né? Então, aqui temos um exemplo interessante, né, de 4 conjuntos, 2 que são funções e 2 que não são funções por causa da nossa definição. Vamos fazer mais alguns exemplos, agora alguns exemplos ainda mais interessantes, ó. Agora a gente vai aumentar um pouquinho os nossos conjuntos, né? Lembrando uma coisa que é importante, ó. Uma coisa que eu esqueci de falar
é que este A, ele é chamado de domínio da função f. E o B é o contradomínio. Contradomínio de f, né? Então esse são só nomes, né? Esse A, ele é o domínio e esse B, ele vai ser chamado de contradomínio. Bom, neste quadro nós vamos analisar 3 exemplos, né? Vamos verificar se os exemplos 1, 2 e 3, eles são funções, né? O que diz o exemplo 1? Ele pega o conjunto A, que é um intervalo fechado de -1 até 3. Então vamos desenhar aqui, no plano cartesiano, o intervalo de -1 até 3. Ó, ele vai deste ponto do -1 até o 3, né? E tem todos esses pontos entre eles, né? Isso significa que ele é o intervalo fechado, né? Inclui os extremos e os pontos que estão no meio, né, desses extremos. O B vai ser todo o eixo Y, é toda a reta real. Então, o eixo Y, né, que é toda essa reta vertical aqui, ó, vai ser o nosso conjunto B, né? Quem que é a F, né? A F é formada por todos os pares ordenados x, y, né? Tais que o y é igual a x quadrado. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Aqui a gente vai colocar x, aqui a gente vai colocar y igual a x quadrado, né? E aqui vamos colocar o par ordenado, x, y. Então, vamos, por exemplo, pegar x igual a -1. Se o x for -1, então o y vai ser igual a -1 ao quadrado, que dá 1. Logo, o par ordenado -1, 1, ele pertence a f. Onde que fica esse par ordenado aqui? Ó? Ele é -1 para x e 1 para y. Então, ele está aqui. Ó. Ele está aqui. Vamos pegar agora x igual a 0. Para x igual a 0, o y vai ser o quê? O y vai ser 0 ao quadrado, que dá 0. Então, o par 0, 0, ele pertence a f. E o par 0, 0, ele está aqui. Ó. Vamos pegar agora para x igual a 1. Então, o y vai ser igual a 1 ao quadrado, que dá 1. Logo, o par 1, 1, ele pertence a f, a f, né? E este ponto está aqui. Então, vamos pegar agora x igual a 2. Para x igual a 2, então, o y vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então, o ponto vai estar aqui, né? Vai ser esse ponto, né? O ponto 2 para x e... Opa, eu errei ali, né? Tá mais para cima. Vai ser o ponto 2, 4, né? Então, é 2 para x e 4 para y, ele está lá em cima. Está aqui, ó. Né? Agora, vamos pegar para x igual a 3. Para x igual a 3, o y vai ser igual a 3 ao quadrado, que dá 9. Então, o ponto 3, 9, ele pertence a f. Aqui não tem o espaço, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui o 9. E este ponto, ó. Este ponto, ele vai ser o ponto 3, 9, que está em f. Se a gente for fazer infinitos pontos, né, e colocar no computador, vai dar uma coisa assim, vai dar uma parte, né, de uma parábola, né? A gente vai estudar a função x quadrado daqui a pouco, ó. A função x quadrado que dá uma parábola certinha, o conjunto A, nada mais é do que o conjunto dos reais, é toda a reta. Se for toda a reta, então continua aqui o gráfico da função, ó, e continua lá também. Daí dá a parábola, né? Então, se a gente notar, de fato, este gráfico aqui é uma função, né? Porque para cada x que a gente pega aqui no intervalo, ó, existe um único y. Para cada x, existe um único y. Né? E se a gente também fizer retas verticais, ó, todas essas retas verticais passam em apenas um ponto do gráfico, que é algo que a gente já tinha estudado antes, que isso era característico de uma função. Então, o exemplo 1 é o exemplo de uma função, vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, o intervalo ele vai de -2 até 2, né? O A, então, é todo esse intervalo aqui, beleza? E o B é os reais, então é todo o eixo Y, todo esse eixo aqui, né, o eixo vertical. E F é dado pelos pares ordenados x, y, tal que, né?
y ao quadrado igual a x ao quadrado. Perceba que o exemplo 2 não é uma função, né? E como é que a gente percebe isso? Vamos pegar, por exemplo, ó, x igual a 1. Para x igual a 1, quanto que vai ser o y? Ó, a gente sabe que y ao quadrado é igual a x ao quadrado, né? Como x igual a 1, então o y ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado, portanto o y ao quadrado vai ser igual a 1, e daqui a gente tira que o y é mais ou menos 1. Ou seja, os pares 1, 1 e 1 menos 1, eles estão no gráfico de f. Quem são esses pontos? O ponto 1, 1 está aqui, ó, e o ponto 1 menos 1 está aqui, né? Então, para o número 1, está existindo dois y, né? Tais que esse par pertence a f e esse par pertence a f, e pela definição que nós vimos, isso descaracteriza uma função. Ou de outro modo, se a gente desenhar uma reta vertical aqui, ó, vai passar por esses dois pontos. A gente viu nas aulas anteriores que isso não dava função. Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, o A agora é todos os reais, ó, toda a reta real, então é todo o eixo Y, né? E o B é todo o eixo Y também, né? E a F agora é dada pelos pares, né? Tais que Y é igual a x mais 1. Então vamos fazer aqui, ó, de novo a nossa coluna, a nossa tabela, né? Vou colocar x aqui, y é igual a x mais 1. Vamos pegar, por exemplo, x igual a menos 1. Para x igual a menos 1, o y vai ser menos 1 mais 1, que dá 0, né? Então aqui vamos colocar os pares. Então, para x igual a menos 1, o y deu 0. Onde é que fica esse ponto? Ele fica aqui, ó. X igual a menos 1 e y igual a 0. Agora vamos pegar x igual a 0. Para x igual a 0, o y vai ser 0 mais 1, que dá 1. Então, o par 0, 1 pertence a f. Onde que fica o par 0, 1? Ele fica aqui, né? Agora vamos pegar x igual a 1. Para x igual a 1, a gente tem que o y é igual a 1 mais 1, que dá 2. Então, o par 1, 2 também pertence a f. Onde é que fica o par 1, 2? O par 1, 2 fica aqui. Vamos pegar x igual a 2. Então, y vai ser igual a 1, vai ser igual a 2, né? 2 mais 1, 2 mais 1, que dá 3. Então, o par 2, 3 está aqui, ó. Ele está em F também. Perceba que vai dar uma reta certinha, né? Se a gente pegar todos os pontos, né? Colocar no computador e pegar todos os pontos, vai dar o gráfico de uma... Vai dar o gráfico de uma reta. Falta a gente pegar todos os pontos, né, que estão, por exemplo, entre menos 1 e 0, entre 0 e 1, né? E isso vai ser uma função, né? Porque para cada x que eu pegue nos reais, vai existir um único y. Isso a gente verifica pelas retas verticais, ó. Tá passando sempre por um ponto. Ou analogamente, para cada x aqui, vai existir um único y. Para cada x, existe um único y, que é a nossa definição de hoje. Então é isso, pessoal. O número 1 é uma função, o número 3 é função, o número 2 não é função. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula, né, com o estudo de funções. Também nos vemos com os estudos do exercícios de vestibulares, agora da UDESC, e também com matemática fácil, que é matemática básica, né, para quem está iniciando aí na matemática. Né? Temos também um link na descrição para quem quiser se dar bem no Enem e e-mail para aulas particulares, né, e dúvidas. Mandem lá um e-mail para a gente que a gente faz um vídeo aqui para vocês. Um grande abraço e até mais.